Fala nação, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de pré-jogo aí pra vocês, agora sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, um clássico aí contra o Flamengo e Fluminense. Então a gente vai falar tudo sobre o que você precisa saber desse jogo, né, o retrospecto, como vem o Fluminense, como vem o Flamengo, os desfalques, enfim, a provável escalação, tudo que você precisa saber vai estar nesse vídeo aqui. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, já me segue nas redes sociais aí, já me dá esse apoio aqui que vai me ajudar bastante. Bora pro vídeo. Antes de falar um pouco de cada time aí, vou trazer o retrospecto do clássico, né, do Fla-Flu. São 459 jogos, 167 vitórias do Flamengo, 148 empates e 144 vitórias do Fluminense. Então hoje a briga do Flamengo é contra o empate, né? Os caras gostam de falar que ganhar Fla-Flu é normal. Normal aonde? Que eu não sei, porque a nossa disputa é com empate. Então assim, o Flamengo vem para aumentar ainda mais essa disputa aí, né, no confronto. Acho que o Flamengo vem de uma vitória muito importante na Libertadores, fora de casa, na altitude. Vai ser um confronto bom, porque o Fluminense também vem bem no Campeonato Brasileiro. Eles tiveram um empate pela Libertadores fora de casa, mas o Flamengo vem de uma vitória. Mas o Fluminense vem tendo uma boa sequência também aí no Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que o Flamengo vem, né, o mando de campo é do Fluminense, mas o jogo é no Maracanã, né, claramente. Então o Flamengo vem para jogar em casa também, então assim, acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas acho que o Flamengo tem vantagem aí. Bom, eu vou deixar algum canto da tela aqui, tá a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tô com a colinha aqui, né, da tabela. A gente vem com Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Bahia e Flamengo, né? Os 5 primeiros colocados aí. O Flamengo vem com 17 pontos, mas um jogo a menos aí do que os demais. A gente vai jogar a 11ª rodada, né? O São Paulo já tem, né, 2 jogos a mais aí do que o Flamengo. Então o Flamengo pode chegar a 20 pontos, tá? E com um jogo a menos. Então assim, se o Palmeiras caso perca, né? Então vai ficar bem próximo aí. Então o Flamengo tá totalmente nessa disputa aí pelo título. E aí seria ainda melhor ainda, né, o Flamengo ganhar do Fluminense, que atrapalha o Fluminense também nessa disputa aí pelo título. Não acredito que o Fluminense vá até o final brigando pelo título, acho que chega uma hora que vai ficar Flamengo e Palmeiras, como todos os campeonatos, na minha opinião. A disputa é entre Flamengo e Palmeiras, a não ser que um dos dois vacile. Né? Se o Flamengo e o Palmeiras vacilarem, aí vai sobrar para outro. Mas na minha opinião, a disputa entre todos os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores, é entre Flamengo e Palmeiras, a não ser que algum dê algum vacilo, dê um escorrega aí, vai ser algum outro time. Mas a briga é entre Flamengo e Palmeiras, né, como vem nesses últimos anos aí. Então, cara, essa vitória do Flamengo seria muito importante, como foi a vitória contra o Santos também, que a gente ajuda nessa briga aí pelo título, né, nessa ficar entre os 4 primeiros ali, que é muito importante. Acho que esses pontos no início do campeonato são muito importantes, como as 10 últimas rodadas também. Então, assim, o Flamengo fazendo ponto nessas 15, 20 primeiras rodadas é bom, porque pode ser que dê uma oscilada quando começa a chegar os mata-matas, né, da Copa do Brasil, da Libertadores, que daqui a pouco aí, já com confronto contra o Bahia não, perdão, contra o Vitória. Então, assim, essa tabela aqui tá bem tranquila pro Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol. O Mirassol tá bem abaixo esse ano. Então, o Flamengo vem forte para esse jogo contra o Fluminense, para chegar mais perto ainda do Palmeiras, que é o líder. Bom, agora falando dos desfalques do Flamengo, tá? O Flamengo vem com os desfalques praticamente os mesmos do último jogo. Pulgar, Cebolinha, Jorginho e Saul. Assim, provavelmente quem volta a ser titular nessa rodada contra o Fluminense é o Alexandro, que estava fora do último jogo. Então, se o Alexandro provavelmente vai começar a titular, já um spoiler aí da provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Então, assim, esses são os desfalques. Eu acho que são os desfalques importantes, principalmente o Pulgar. Eu sinto muita falta do Pulgar e do Jorginho no meio campo. Mas eu acho que vai ser tranquilo, eu acho que a gente vai conseguir se virar aí contra o Fluminense com esses desfalques. Bom, agora com a provável escalação do Flamengo aqui, tá? Então a gente começa com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, né? Como eu mencionei anteriormente no vídeo, o Alexandro vem aí novamente na zaga, né? Para completar essa zaga, né? Que o Alexandro estava fora do último jogo. E aí a gente vem com o Everton Araújo substituindo o Pulgar, Paquetá e Arrascaeta no meio de campo, Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. O Bruno Henrique eu acho que vem forte, né? O Leonardo Jardim deu esse voto de confiança para ele, né? No Santos. Entrou bem, até, né, não conseguiu fazer muita coisa, mas entrou bem. E contra o Cusco fez o gol aí, o primeiro gol do jogo, um gol muito importante, né? O Bruno Henrique é muito decisivo. O Bruno Henrique é muito Flamengo mesmo, o Bruno Henrique é foda. E o Pedro. Então esse trio de ataque, né, o Leonardo Jardim gosta muito de começar com o Carrascal e com o Lino. O Lino provavelmente vai ficar de fora, acho que entra o Bruno Henrique, que vem num momento melhor, né? Fez gol no último jogo, o Lino não vem bem nessas últimas partidas, como o Carrascal também acho que está bem abaixo esse ano, né, do que do ano passado, mas provavelmente esse é o trio de ataque, é uma escalação que eu gosto, a zaga para mim é o ideal, eu manteria essa zaga durante um bom tempo aí, durante o restante do ano. O meio de campo para mim, o Everton Araújo, ele é um pouco abaixo, mas eu gosto do futebol dele, é um futebol ok, mas assim, o Pulgar para mim, Jorginho no meio campo, são outro nível, então o Everton Araújo deixa um pouco a desejar em relação aos outros meio de campo, os outros volantes que a gente tem no elenco. Mas a provável escalação é essa.
Bom, agora falando um pouco do Fluminense, né, os desfalques aí do jogo do Fluminense. Quem estava de fora era o Lúcio Acosta, que na minha opinião é um bom jogador, mas ele já cumpriu suspensão contra o Curitiba no último jogo e volta muito provavelmente ao time titular. E aí outros que estão, que normalmente são banco, mas estão no departamento médico, é o Bernal, Matheus Reis e Nonato. O Fluminense não vem com tons de desfalques importantes, na minha opinião, como o Flamengo, né, como o Pulgar e Jorginho, mas o Fluminense vem praticamente com um time titular aí. Sim, o Fluminense vem praticamente com força total. Mas assim, independentemente com o Fluminense com um time com força total, para mim o elenco do Flamengo é superior. Óbvio que o Fluminense vem bem com o Zubeldia, tem uma boa sequência aí, a gente não pode subestimar nunca o adversário, mas mesmo assim ainda eu acho que o Flamengo veio mais forte para esse clássico contra o Fluminense. O Fluminense normalmente nos últimos anos está sendo difícil, chato de jogar contra o Fluminense. Na minha opinião é mais chato jogar contra o Fluminense do que o Vasco e o Botafogo. Então, assim, principalmente contra o Felipe Luiz, eu sempre sentia que o Flamengo com o Felipe Luiz jogava mal contra o Fluminense, sempre passava perrengue. Essa final, né, o último confronto que a gente teve entre Flamengo e Fluminense foi a final do Carioca, que foi um jogo ruim também, um 0x0, teve que ir pros pênaltis, um jogo chato. Então, normalmente os jogos contra o Flamengo são jogos chatos. Eu não acho, né, já dando spoiler do meu palpite, eu acho que o jogo não vai ter muitos gols, né, eu acho que os últimos jogos aí contra o Fluminense não tiveram muitos gols. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo chato, normalmente contra o Fluminense é um jogo chato, mas acho que o Flamengo sai com a vitória, sim. Agora falando do retrospecto dos últimos jogos aí, tá? Né, como eu já mencionei, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca em cima do Fluminense, né? O jogo foi 0x0, 5x4 nos pênaltis pro Flamengo. O Flamengo perde pro Fluminense no Campeonato Carioca, né, nesse ano, por 2x1. E aí na temporada de 2025, né, que a gente de clássico a gente só teve esses dois por enquanto neste ano de 2026, mas em 2025 nós tivemos 5 jogos, que é Fluminense 2x1 Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo 1x0 sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro, e aí vem o Campeonato Carioca, Flamengo 0x0, né? Flamengo e Fluminense 0x0, Fluminense 1, Flamengo 2 pelo Campeonato Carioca, e outro empate, Fluminense 0, Flamengo 0 também pelo Campeonato Carioca. Estou deixando os resultados aí em algum lugar na tela para vocês poderem visualizar. E assim, esses são os últimos retrospectos até que são bem equilibrados, tá? Nesses últimos anos, acho que o confronto mais equilibrado que o Flamengo tem no Rio é contra o Fluminense disparado, né? Contra o Botafogo e contra o Vasco, normalmente são jogos bem mais tranquilos, o Flamengo não passa normalmente dificuldade contra o Vasco e contra o Botafogo, como já mencionei anteriormente no vídeo. Normalmente eu acho que os jogos contra o Fluminense são jogos mais chatos e não acho que vem com uma sequência de grandes gols aí durante o jogo. Bom, agora falando um pouco de arbitragem, né? Vou falar de quem vai apitar o jogo do Flamengo e aonde você pode assistir o jogo. Tá? Quem vai apitar o jogo é Rafael Claus, que é um árbitro de São Paulo, né? Acho que todo mundo conhece o Claus aí. Assim, a arbitragem no Brasil hoje é muito difícil, né? Tem muita polêmica, enfim, a arbitragem no Brasil hoje é muito abaixo, né, do que os outros campeonatos de fora aí. Não sei se tem uma salvação nessa arbitragem, não sei como a CBF vai resolver isso. Mas mesmo com o VAR, a gente tem muitos lances de dúvida ainda com o VAR, muitos erros. Então, assim, a arbitragem no Brasil deixa muito a desejar. E eu torço para que melhore, eu não quero que a arbitragem continue dessa forma. Eu torço para que a arbitragem melhore, porque vai melhorar tanto para o Flamengo, tanto para os outros times e também para, né, a sequência de jogos, a decorrer do jogo também fica melhor. O juiz não, né, enfim, tem vários problemas aí que precisam ser resolvidos. Eu espero que a CBF resolva esse tipo de problema. Mas falando agora sobre onde você pode assistir o jogo, provavelmente vai passar só no Premier mesmo, pelo fato do jogo ter sido mudado, né? O Flamengo fez esse pedido para a CBF para trocar o jogo, porque o Flamengo demorou 20 horas, né? Uma logística grande aí para poder sair de Cusco, lá do Peru, não tinha voo, enfim, deu alguns problemas lá. Então o Flamengo ficou 20 horas esperando um voo. Então assim, o Flamengo era para ter chegado no mesmo dia que saiu, e saiu só conseguiu chegar no dia seguinte de noite. Então assim, foi um perrengue aí que o Flamengo passou. O Fluminense também achou bom, porque o Fluminense também veio de um jogo de fora, né, pela Libertadores. Então o Fluminense aceitou tranquilamente esse pedido para o adiantamento do jogo. Então, assim, o jogo vai ser às 18 horas, tá? E provavelmente vai passar só no Premier mesmo, por esse problema de logística, a gente teve que mudar de última hora, então provavelmente o jogo vai ser só pelo Premier mesmo. Bom, agora a última etapa do vídeo aqui, que é onde eu deixo o meu palpite pro jogo, tá fazendo uma breve leitura do jogo aí. Como eu já mencionei, né, o jogo contra o Fluminense normalmente são jogos chatos. Eu não acho que vai ser um jogo tão tranquilo. Eu espero que seja, tá? Eu espero que eu esteja errado, mas a minha leitura do jogo vai ser um jogo chato contra o Fluminense do Zubeldia. E eu chuto 2x1, foi o mesmo palpite do meu último jogo aí contra o Cusco. Quase que eu acertei, né? O Cusco teve um gol anulado. Então eu chuto que 2x1, eu acho que vai ser a mesma coisa contra o Cusco, tá? Que eu já tinha mencionado no vídeo anterior. Acho que o Flamengo começa ganhando, toma empate, depois faz 2x1 e talvez um 3x1, tá? Mas eu vou cravar aqui 2x1 pra gente. Acho que o Flamengo vem com essa vitória. Acho que vai passar um pouco de aperto em algum momento do jogo, mas acho que o Flamengo vai ter superioridade, mais posse de bola durante o jogo inteiro. E é isso, esse é meu palpite, 2x1. Bom, agora para encerrar o vídeo, tá? Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, vou estar deixando todas as minhas redes sociais aqui na tela, tá? TikTok, Instagram, Twitter, enfim. Então se você puder ajudar nesse recomeço do canal, tá? Vai ser muito importante. Eu tô querendo começar com uma sequência boa de vídeo aqui no YouTube, tá?
desses vídeos de pré-jogo, pós-jogo, enfim. Tô com umas ideias aí na cabeça, tô com uns projetos legais aí para serem começados, tanto aqui no YouTube e tantas outras plataformas. Eu vou estar soltando essas informações para vocês em breve, tá? Tô me planejando para isso, tô tentando colocar na minha rotina para que isso seja algo natural já, tá bom? Então assim, eu tô com uma ideia de colocar mais ou menos 3 vídeos por semana aqui no YouTube, tá? Então esses vídeos de pré-jogo é tudo que você precisa saber sobre o Flamengo, sobre o adversário, né? Horário, onde assistir, provável escalação, desfalques, enfim, tudo que você realmente precisa saber sobre o jogo vai estar aqui nesse vídeo. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que vai me ajudar muito. Valeu!